Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um AgroMeeting, o nosso espaço semanal digital das quartas-feiras à noite, onde pretendemos prestar serviço público e melhorar a massa crítica na agricultura, no mundo rural e em tudo que a envolve. Este evento é uma organização da Espaço Visual com o apoio mídia da Voz do Campo. É nosso objetivo nestas conferências trazer pessoas que se dispõem a comunicar-nos o que sabem e a respectiva experiência sobre o tema em causa. Hoje o tema é a cultura do figo da Índia e o seu associativismo. É conferencista Ferdinando Freitas. É licenciado em Biologia pela Universidade da Madeira, é mestre em Microbiologia Médica e doutorado em Ciências Veterinárias pela Universidade de Lisboa. Exerceu atividades financiadas pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e foi bolseiro de outros programas de investigação. Participou como colaborador na docência de várias unidades curriculares do mestrado integrado em Medicina Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Lisboa desde 2012. Atualmente exerce funções de professor auxiliar e adjunto na Escola Universitária Vasco da Gama e na Escola Superior Agrária de Coimbra. Ferdinando Freitas é também responsável comercial da empresa Quinta da Torre de Beira e é empresário em nome individual, ao qual se dedica à produção e comércio de frutas e hortaliças. Exerce diversas funções em alguns departamentos da Escola Universitária Vasco da Gama e é o presidente da direção da APROFIP, Associação de Produtores de Figos da Índia Portuguesa, e portanto também é um produtor de figo da Índia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto tê-lo aqui connosco para nos falar desta atividade que nos gera imensa curiosidade. Tenho a palavra. Obrigado. Então, uma boa noite a todos. Quero começar por agradecer aqui o convite do José Martino. Portanto, é com muito gosto que vamos ter aqui uma conversa, não é? Esperamos que seja uma conversa agradável para todos os participantes. Esta conversa será dividida em mais ou menos 3 partes. Pronto, uma parte que vamos falar um bocadinho sobre as características gerais do figo da Índia, porque imagino que algumas das pessoas não estão familiarizadas com esta cultura. Depois vou apresentar aqui o que foi a progressão da nossa empresa dedicada à produção do figo da Índia e daqui caminhamos um pouco aqui para a APROFIP, porque foi na base daquilo que combinamos também, que era trazer aqui um pouco sobre a APROFIP, a Associação de Produtores, e o que é que são os objetivos desta associação. Portanto, espero que gostem e estou a vosso dispor para qualquer pergunta, naquilo que souber responder, evidentemente. Portanto, para começar, o que é o figo da Índia e qual é a sua origem? Portanto, a origem do figo da Índia remonta à América do Sul, portanto, o México, e é trazida aqui para o continente europeu durante a era dos descobrimentos marítimos. Portanto, já cá está há cerca de 500 anos. Expandi-se para alguns países, mais nos do que noutros, nomeadamente aqueles da bacia mediterrânica, e em particular em Portugal. Expandi-se mais no território a sul, portanto no Alentejo, Algarve, mas também com alguma expressão nas ilhas, nomeadamente na Ilha da Madeira, onde desde sempre há a tradição do consumo do figo da Índia. O nome científico desta figueira da Índia é o Puntia ficus indica, pertence à família das cactáceas, portanto é um verdadeiro cacto americano, onde coexiste com mais de 300 espécies, algumas comestíveis, outras não, mas muitas delas comestíveis. O nome vulgar vai variar com a região onde esta cultura está instalada. Portanto, nós conhecemos em Portugal vários nomes vulgares, desde a figueira da Índia, tabaibo, na Madeira, figo de piteira, mais nas regiões do Algarve. Existem outras designações, figo do inferno e outras que, dependendo da região, foram sendo atribuídas.
Agora vamos passar aqui um pouco para as características da planta. Portanto, aqui trago-vos uma foto do meu pomar. Portanto, isto é uma planta arbustiva ou arbórea, portanto, atinge até 5 metros de altura e se calhar até mais, se for deixado que isso aconteça. O sistema radicular é superficial e ramificado, e sabe-se que as raízes podem atingir até 10 metros desde a base da planta. Portanto, imaginem uma planta que ocupa aqui cerca de 2,5 metros quadrados, e depois temos umas raízes que se prolongam a 10 metros desta base da planta. As folhas são cilíndricas e rudimentares, portanto, desenvolvem-se na base de umas pequenas auréolas, nos caules, são praticamente invisíveis. A verdade é que quem não tiver muita atenção à zona da auréola é muito difícil de identificar estas folhas. Aquilo que nós vemos na foto são os caules, portanto, aquilo que estamos a ver são os caules. Estas auréolas normalmente são preenchidas por cerdas em forma de arpão, que são os tais bulquilhos, ou mais vulgarmente chamados de espinhos, que apresentam aqui em toda a superfície do caule. Os caules, como vocês podem ver, e penso que muitos já viram aí, nem que seja na berma da estrada, são carnudos, portanto estão cheios de água. Podem ter entre 30 a 50 centímetros de comprimento, isto depois varia com algumas condições. Armazenam grandes quantidades de água, e quando falamos de grandes quantidades é entre 85% a 90% de água, portanto isto sobretudo é água. Portanto, estas plantas têm umas células alongadas de grandes dimensões que permitem reter estas quantidades de água. Tem umas flores, aqui na imagem também se consegue ver, podem variar na sua coloração, desde o amarelo-laranja, a mais laranja, portanto são as cores que encontramos. E depois temos o fruto. E o fruto, também podem ver aqui na imagem, portanto é uma pseudobaga de forma ovoide, portanto, como podem ver. São carnudos, umbilicados no extremo superior, portanto vocês conseguem ver aqui na parte superior há uma concavidade que corresponde ao sítio de inserção da flor. Portanto, aqui as flores na foto já não estão inseridas aqui no fruto, já caíram, não é? Mas fica sempre aquela cicatriz do sítio de inserção da flor. Portanto, o pericarpo possui auréolas também com gloquitos, e é elegível aqui vocês conseguem verificar aqui, há uns espinhos que saem ali das auréolas, e a cor do fruto é verde, sendo que, à medida que vai amadurecendo, ou que a maturação vai evoluindo, pode apresentar diferentes cores consoante a variedade. Portanto, amarela, laranja, roxeada, vermelha, que são as variedades normalmente mais exploradas a nível comercial. A polpa acompanha também estas cores. Portanto, as polpas, vamos ter uma polpa amarelo esverdeada, uma polpa laranja e uma polpa roxa avermelhada no interior destes frutos. Esta polpa é gelatinosa e apresenta sementes de tegumento duro, portanto, muitas vezes difíceis de trincar, não é? O fruto amadurece cerca de 110 a 120 dias após a polinização, e o peso varia entre os 80 e 250 gramas. Claro que podemos ter frutas mais pequenas, podemos ter excepcionalmente frutas com um peso superior, mas isto é aquilo que podemos considerar uma média. Em Portugal, o fruto é colhido desde julho até novembro, julho nas regiões mais a sul, portanto começamos pelo Algarve, e à medida que vamos subindo no país, vamos atrasando ligeiramente aqui o início da maturação e conseguindo também o final desta campanha. Em relação aos benefícios do consumo do figo da Índia, vou-vos apresentar aqui 3 ou 4 ideias, com base sempre em informação científica, portanto não estamos aqui a falar de coisas empíricas, não é? São estudos que foram realizados e que apresentaram os seus dados. Portanto, é um fruto com grande concentração de antioxidantes, isto tem um papel direto no envelhecimento celular, reduz os níveis de açúcar no sangue também, é um redutor do colesterol e dos triglicerídeos, rico em fibra, pouco calórico, potenciador de cicatrização, anti-ulcerogénio, previne algumas lesões de estômago. Pronto. Mas, sobretudo, e o mais importante, do meu ponto de vista, é um fruto delicioso. E isso aí que nós gostamos sempre de dizer, apesar de às vezes ser fácil associar alguns benefícios, é bom comer a fruta. Portanto, e é isso que é muito importante transmitir. A fruta é deliciosa, tem muita água, sumarenta e é muito apetitosa.
Em relação à figueira da Índia, podemos ainda falar de 3 ou 4 pontos que eu considero especiais, digamos assim. Portanto, isto são plantas com uma capacidade de adaptação superior às plantas que provavelmente temos no nosso jardim e nas nossas culturas. Têm baixa densidade de estomas, têm uma cutícula muito espessa e são muito suculentas. Têm um metabolismo CAM, e isto o que é que significa? Que a absorção do CO2 e a transpiração é feita durante a noite para evitar a perda de água. Portanto, isto é uma grande vantagem nos climas áridos e quando as temperaturas são mais elevadas, como é o caso que estamos a registrar neste momento, não é? No país, estamos a ser assolados aqui com uma vaga de calor. Portanto, estas plantas vão estar com os estomas fechados durante o dia, vão perder muito pouca água, e à noite, quando a temperatura desce, então faz as trocas gasosas. Portanto, é um mecanismo muito interessante. As raízes, para terem uma ideia, deixam de ser funcionais quando o sol começa a secar. Mas a partir do momento que tem contacto com água, com umidade, desenvolve-se em poucas horas. Portanto, tem uma capacidade de resposta muito, muito, muito grande, e rapidamente vão restabelecer a necessidade hídrica da planta. Isto significa que, com estas características especiais, em termos ecológicos, estas plantas podem facilmente adaptar-se a ecossistemas que outras teriam mais dificuldades, não é? E quando falamos em alterações climáticas, quando falamos em picos de temperatura, portanto, vamos ter aqui uma vantagem muito interessante com esta cultura. Agora vamos passar um pouco aqui para a parte do que é a nossa empresa, portanto, daqui do Ferdinand, que é produtor de figo da Índia. E gostava de vos transmitir o que é que nos fez escolher esta cultura e não outras culturas que até já estavam inseridas aqui no nosso espaço. Portanto, isto remonta aos anos de 2015, 2016, onde, aqui no nosso núcleo familiar, pensamos que tínhamos que recuperar aqui o projeto agrícola da Quinta da Torre de Beira. Esta quinta é uma quinta que tem mais de 200 anos, teve sempre uma ligação com a produção com a cultura da vinha. Entretanto, há cerca de 50 anos, para 30, esta intensidade agrícola acabou por crescer, e nós achamos que era a altura de partir para outra cultura por várias razões. O vinho, apesar de ser um produto que aqui nesta zona é conceituado, não estamos fora das zonas demarcadas, portanto, isto já não é a zona da Bairrada, também não é Alentejo, não é Douro, muito menos, e teríamos sempre aqui uma dificuldade em colocar este produto no mercado com algum valor acrescentado. Portanto, fui aqui, isto pesou bastante quando pensámos, ok, vamos ter que pensar muito bem no que é que vamos fazer aqui com a quinta, não é? É claro que eu, por ser madeirense, já tinha aqui estava habituado a comer aqui o figo da Índia, a consumir, e já tinha aqui uma ideia, mas pensei, ok, nós não podemos partir nisto de paixão, não é? Por gosto, vamos ter que pensar nisto seriamente para que isto seja um investimento sólido, rentável e que se consiga sustentar. Portanto, durante um ano realizaram-se uma série de estudos, portanto, desde a análise dos solos, analisamos a produtividade desta cultura e de outras. Sabíamos que, e os primeiros estudos remontam a mais de 15 anos, que um terço do país ia enfrentar uma seca, portanto começamos a viver agora isto de uma maneira mais séria, mas os primeiros estudos já saíram há muito tempo, portanto, e sabíamos que isto estava na iminência de acontecer, e já tivemos esta informação em causa quando decidimos também pensar aqui no que é que íamos fazer em termos de agricultura. Claro que também vimos a capacidade adaptativa das plantas, a capacidade produtiva, vimos também uma cultura emergente, porque nós sabíamos que outras culturas já tinham um mercado muito saturado, o veículo de distribuição também já estava igualmente saturado, e portanto achámos que era importante apostar numa cultura emergente, porque teríamos uma oportunidade diferente de entrar no mercado a vários níveis. E, portanto, e pelo fim, chegamos aqui ao figo da Índia. Portanto, depois deste estudo, que demorou cerca de um ano, acabamos por eleger o figo da Índia como o objetivo para implementar aqui na quinta.
Portanto, aqui trago-vos algumas fotos do início que foi da plantação, portanto, a preparação dos terrenos. Estes terrenos antigamente eram a cultura que estava... Eram vinhas, não é? Portanto, tivemos que fazer alguma mobilização do solo, e em 2017 lançamos o primeiro pomar apenas com 3,5 hectares, na esperança de perceber como é que estas plantas iam se adaptar, como é que iam se desenvolver, e aqui na foto mais à direita não se consegue ver muito bem, mas há já os núcleos de figueiras de Índia plantados em compassos 5x5, numa tríade. Nesta altura, eu acabei também por olhar para o panorama do figo da Índia, contactei as cooperativas, a associação, e quis também perceber onde é que estavam os produtores de figo da Índia, não é? E apercebi-me que aqui à minha volta já haviam alguns produtores, portanto, que não eram pomares antigos, mas já havia alguma massa produtiva, e convidei-os a um encontro aqui nas nossas instalações para os conhecer e para que me conhecessem também, perceberem qual era o meu objetivo e também para perceber o objetivo destes produtores. E aí cria-se um grupo de produtores aqui da região de Coimbra, que até hoje prevalece, pronto, e tem sido muito importante para os nossos objetivos, portanto, desde a motivação, desde a aquisição de fatores de produção a preços inferiores porque compramos em grandes quantidades, sei lá, tem sido muito vantajoso esta união, a formação deste grupo, e tenho a certeza que se não fosse assim, hoje em dia estaríamos com muito mais dificuldades em apresentar o projeto e até no sucesso do que tem sido o nosso projeto. Portanto, tem sido uma grande mais-valia esta união e este desenvolvimento destas parcerias aqui com este grupo. Em 2019 temos a primeira pequena produção, que não era suposto, não é? Isto não era suposto porquê? Porque a primeira colheita deveria ter sido feita só 3 anos depois da plantação. Entretanto, neste ano havia alguma fruta, não houve tempo de fazer a rejeição destas frutas e acabamos por aproveitar para colher esta fruta. Lançamento da nossa marca comercial, que é a Quinta da Torre Rivera, e também ainda obtivemos neste ano a licença de viveirista, que já foi na altura quando lançamos os primeiros pomares, tínhamos já uma região reservada apenas e exclusivamente para viveiro. Nesta altura que adquirimos também a nossa primeira máquina ou equipamento para a remoção dos espinhos da fruta, e é aqui nesta altura também que me faço associado da Aprofip, portanto foi neste ano de 2019. Em 2020 temos a primeira campanha, assim por dizer, aqui ainda tínhamos pouca quantidade de fruta, portanto comercializamos cerca de 4,2 toneladas, 95% desta fruta foi direcionada toda para exportação, mas nesta altura acabamos por ter um contrato de fornecimento com a Auchan, uma cadeia comercial, aqui da Zona Centro, o que nos permitiu também aprender muito em relação ao embalamento, ao tipo de etiqueta, a informação que devia constar, portanto a Sociedade Ponto Verde, várias coisas que foi muito interessante com esta participação, que até hoje prevalece, ainda hoje somos fornecedores desta cadeia. Nesta altura fizemos a instalação também do sistema de rega gota a gota em todo o pomar, fizemos um sistema de captação de água subterrânea aumentado por energia solar, e nesta altura acabo também por participar num grupo para a criação da marca única em Portugal do selo de garantia para o figo da Índia, que depois, uns meses depois, acabo por ser o coordenador, e isto foi muito importante para conhecer outras empresas, outros parceiros, e até criar algumas expectativas de negócio e de parceria com estas entidades. Portanto, foi muito importante estar presente neste grupo. Em 2021 é a segunda campanha, assim mais séria. Portanto, nesta altura, e aqui mostro-vos a foto à direita, montamos já a nossa unidade de calibração eletrónica, portanto, que segue a linha de espicagem da fruta. Instalamos também uma câmara de grandes dimensões para conseguir acolher a fruta processada. Desenvolvemos uma série de parcerias com outras unidades de produção.
Tivemos aqui também algumas certificações, tinham sido vidas já a desenvolver desde o princípio, que é o modo de produção biológico e o Global Gap, e este Global Gap foi muito importante, e é muito importante, porque nos permite entrar no mercado europeu. Portanto, muitos dos nossos clientes a nível europeu exigem esta certificação, que tem a ver com a segurança alimentar e com a segurança dos trabalhadores. Portanto, e isto deu-nos aqui também uma boa mais-valia. Nesta campanha processamos cerca de 50 toneladas de fruta, 30 toneladas para a fruta fresca, 5 toneladas foram direcionadas para a transformação, sendo que 99% desta fruta continua a ser para exportação. Neste ano lançamos também os primeiros bombons chocolates de figo da Índia, com a marca aqui da Quinta, através de uma parceria com outra empresa produtora de bombons, não é? E estivemos envolvidos também num projeto que a entidade responsável foi a Profip, para o desenvolvimento de 3 novos produtos em parceria com a Escola Agrária de Coimbra. Em 2022, continuamos o desenvolvimento de parcerias com outras unidades de produção, expandimos o nosso pomar, portanto, este ano. Tivemos aprovado o 4º projeto de apoio à agricultura, portanto, felizmente temos tido a sorte de conseguir alguns apoios que nos têm permitido não desenvolver o projeto no seu todo, mas fazer investimentos muito pontuais de alguns equipamentos pontualmente. Isso tem sido muito importante para o sucesso também da nossa empresa. É verdade que no princípio não foi, esta ideia do figo da Índia não foi logo, digamos, entre aspas, não é? Bem aceito, porque as pessoas não conheciam, não é? Quando fizemos o primeiro projeto, não se percebia muito bem o que era o figo da Índia, o que era esta cultura, portanto houve alguma dificuldade em arrancar. Depois começaram a perceber que realmente havia aqui alguma coisa de interessante para descobrir e a verdade temos tido algum apoio aqui da Coimbra Mais Futuro, que é o GAL local, e tenho que agradecer publicamente, porque tem sido muito importante para investimentos pontuais, embora não para o projeto todo, mas sempre muito importante. Em 2022 acabamos também por ser o vencedor do Prémio Nacional da Agricultura, na categoria de empresário em nome individual, o que de certa forma também nos deixou muito motivados. Foi um prémio completamente inesperado, portanto, quando soubemos que estávamos nos finalistas, já foi uma alegria imensa e um orgulho. Quando soubemos que tínhamos ganho, então pronto, devem calcular a alegria que foi, e foi muito importante para nós e tem sido muito importante porque fizeram-se vários contactos, parcerias, portanto várias coisas têm resultado desta visibilidade que tivemos. Este ano também submeti uma candidatura na qualidade de investigadora principal, e, portanto, vamos aqui no âmbito deste projeto, ainda não sabemos o resultado desta candidatura, mas a ideia é fazer extração de compostos polifenóis do figo da Índia, nomeadamente da variedade vermelha, e testar isto primeiro em células, depois em peixinho no laboratório e depois num modelo de cão para uma coloterapêutica para a epilepsia. Portanto, estamos envolvidos em vários projetos, desde a produção tradicional de fruta, sumos, compotas, bombons, mas também muito importante na parte da investigação, que acaba por ser uma nova vertente, mas que é sempre muito importante para qualquer empresa e para nós tem sido muito importante. Neste ano, acabei por apresentar a candidatura também à direção da Aprofip, da qual sou o presidente da direção. Esta candidatura teve por base a minha participação ativa na associação, portanto, até a data era um associado, não é? Como outros tantos, mas desde o princípio, desde em 2019, como me faço associado, que precisei sempre da Aprofip, portanto, e encontrei sempre na Aprofip ajuda, encontrei sempre algum apoio e depois envolvi-me com a associação, comecei a participar primeiro naquele grupo de trabalho que falei há pouco, e depois achei que para mim tinha sido muito importante e continuo a achar que sim, e que para mim foi importante, porque é que não será importante para outros produtores? E esta foi também uma das ideias que me fez candidatar à presidência da direção. Escolhi uma equipa, não é? A equipa não foi por acaso, escolhi pessoas de norte a sul do país para ter a associação representada
por todo o país, Portugal continental e ilhas. Escolhi pessoas que já estavam envolvidas no FIG da Índia a nível profissional, portanto empresas com algumas provas dadas, e isto não porque os outros produtores não sejam importantes, mas eu não os conhecia, não sabia das suas capacidades, e estes aqui acabavam por já ter algumas coisas desenvolvidas, ter empresas sólidas, ter já uma perspectiva muito profissional, e pensei que isso poderia ser a base para criar uma associação mais profissional e que pudesse ajudar os produtores no seu todo. Pronto, e aqui vamos passar aqui para a terceira parte desta conversa, em que vou então sair agora do que é o produtor de figo da Índia e o que é a associação. Portanto, o que é a APROFIP e o que é que representa aqui no território nacional. Portanto, a APROFIP foi fundada em 4 de abril de 2012, portanto já tem 10 anos de existência, passou por várias fases, com muitos produtores, poucos produtores, passou por uma fase inicial em que os pomares eram muito jovens, apesar de já estarem lançados, mas não havia fruta no país, sei lá, tantas fases, não é? Mas resisti, está cá e felizmente houve as direções anteriores que conseguiram, dentro de muitas dificuldades, trazer a associação até os nossos dias. Esta é uma associação de âmbito nacional, portanto, Portugal continental e ilhas, tem sede em Alcotim, Pessegueiro, foi no sítio onde foi criada, conta atualmente com 81 associados, também por todo o país, já tive muitos mais, para terem uma ideia, já tivemos mais de 160 associados, temos vindo a aumentar. Neste ano partimos com cerca de 60 e poucos, neste momento já somos 81, portanto estamos a crescer. E qual é a missão da APROFIP? Qual o objetivo principal? Portanto, é promover a cultura. A fileira aparece aqui no slide entre aspas, porque na verdade não temos uma verdadeira fileira ainda, portanto é uma cultura do figo da Índia, mas penso que temos todas as condições para evoluir para uma fileira. Portanto, a missão também é valorizar os produtos, quer a fruta fresca, quer os produtos derivados, agregar os produtores de figo da Índia, garantir a comercialização desta produção, que estes produtores vão ter ao dispor, e dar apoio técnico jurídico aos associados. Portanto, desde a implementação, manutenção, exploração destes pomares. Portanto, estes são os grandes pilares da APROFIP que têm sido trabalhados desde a sua criação e que nós certamente vamos continuar a erguer. Depois, quando falamos de produtos, o que é que são estes produtos? É o figo da Índia fresco, é o figo da Índia para transformação, são as flores secas para chá, matéria-prima para cosmética, e aqui extrai-se um óleo das sementes que tem sido muito apreciado a nível da indústria farmacêutica, os nopalitos para alimentação humana, os coadotes para ferragem animal, estes coadotes, portanto os calos, nomeadamente aqui a Escola Agrária de Coimbra, só para terem uma ideia, tem tido um projeto em Angola e em algumas regiões remotas em que há falta de alimento para o gado, e estas plantas, por terem uma capacidade adaptativa muito grande, têm sido instaladas nesses sítios para garantir que os animais têm alimento e, por conseguinte, a população humana. Depois, a nível dos subprodutos, temos os figos desidratados, figos com chocolate, compotas, gelados, sumos, batidos, aguardentes e outras bebidas derivadas, sabonetes, vinagres, o chá, novamente. Portanto, há uma série de produtos que têm sido desenvolvidos a partir daqui, e esta é outra das grandes vantagens do figo da Índia. Praticamente toda a planta é comestível. Portanto, isto acaba por ser uma medida de rentabilidade muito interessante, porque acaba por tocar em vários aspectos. Agora, quais são os objetivos para este triênio? Portanto, para esta direção de 2022-2025. Portanto, o grande objetivo foi congregar os associados e tentar que os outros produtores viessem aqui confluir a APROFIP, da mesma maneira que eu vim, porque sempre tive apoio, sempre achei que tinha aprendido mais, sempre achei que tinha sido interessante participar aqui no projeto. Outro objetivo é uniformizar as técnicas agrícolas. Portanto, o que nós temos e que acabamos por concluir é que nem todos os produtores seguem a mesma bitola em termos de técnicas agrícolas. Portanto, e a ideia aqui era tentar que estes produtores conseguissem perceber
2 ou 3 conceitos e estes conceitos dessem origem a uma fruta interessante e que se conseguisse comercializar. Estimular a produção de um produto de excelência de fruta fresca, portanto, e isto porquê? O grande produtor europeu de figo da Índia é a Itália. A Itália conta com cerca de 6.000 hectares de plantação, nós estamos muito abaixo deste valor, e para conseguirmos concorrer com a fruta italiana temos que enfrentar um mercado de grande qualidade. Portanto, não conseguimos concorrer com fruta que não tenha qualidade, portanto, é muito importante pensar nisto. Portanto, apresentar um produto de excelência para conseguir conquistar este mercado. É objetivo também desta direção da Aprofip definir estratégias de escoamento para a transformação. Portanto, não podemos esquecer que nem tudo há fruta. Apesar destas técnicas todas, apesar das melhores técnicas possíveis, há sempre uma parte da fruta que não reúne as condições necessárias para ser vendida como fruta fresca. E, portanto, tem que ser direcionada para esta transformação. E até pode estar na base da escolha de algum produtor. Portanto, eu posso simplesmente pensar, eu não estou interessado em empregar trabalho, dedicação para produzir esta fruta de excelência, com se calhar 50% do trabalho consigo ter uma fruta que não cabe nesta fruta de excelência, mas é direcionada para a transformação e é igualmente rentável. Portanto, isto depois permite que o produtor possa gerir da forma que achar mais adequada que dimensão é que quer dar ao seu trabalho. Depois, é objetivo também definir critérios para a comercialização. Portanto, o que nós temos e tivemos até hoje é uma operação desconcertada dos produtores. Portanto, algumas empresas têm conseguido exportar, poucas. Muitos produtores acabam com a fruta nos pomares, apesar de haver mercado para essa fruta, mas estão isolados, não conseguem chegar a contactos com outros, desenvolver parcerias. Portanto, e a Aprofip aqui quer ser o fomento parcerias. Portanto, identificar, ainda ontem ligava-me um produtor que não é associado à Aprofip, que tem um pomar em Faro, e dizia, olha, eu já tenho um pomar aqui há mais de 8 anos, já estou a produzir muita fruta, mas não consigo vendê-la. O que é que posso fazer? E o primeiro passo é lhe dizer, olha, a Aprofip não lhe vai comprar a fruta, mas se calhar pode olhar para o vizinho ou para um produtor nas imediações e pode haver aqui uma conjugação de esforços e para uma estratégia conjunta de escoamento. Portanto, é aí que a Aprofip deverá entrar. Portanto, e quando falamos aqui nestes ajuntamentos, é claro que nós aqui em Coimbra temos um polo, não é? E o polo funciona e tem funcionado nos últimos anos. E há outros sítios do país também. Nós temos uma cooperativa, o Pontes do Alentejo, temos alguns sítios que já existem esta dinâmica, mas acho que é muito importante o produtor perceber que sozinho o caminho é muito, muito difícil. Até pela produtividade desta planta. Se imaginarmos um produtor que tem 1 hectare, nós temos um pomar bem cuidado em velocidade de cruzeiro, deverá produzir 20 toneladas sem qualquer problema. Ora, 20 toneladas continua a ser muito pouco para entrar num grande negócio de figo da Índia, mas é fruta em excesso para vender no mercado local ou à beira de casa, não é? Portanto, esta dinâmica de criar parcerias é muito importante no figo da Índia, como foi importante para outras culturas, não é? Portanto, não estamos aqui a desenvolver algo novo, não é? Isto já se passou com muitas culturas de frutas e não só no país e quer internacionalmente, portanto nós só estamos a copiar os modelos que já foram desenvolvidos ao longo de anos, se não séculos, quase. Portanto, depois temos aqui também nestes critérios de comercialização os calibres, portanto, o calibre que seja aceitável, portanto, de fruta muito pequena significa que tem demasiada cutícula e pouca polpa, portanto, tudo isto é muito importante depois como um fator de comercialização. E depois temos outro objetivo, que é centralizar e gerir a marca única nacional, que é o figo da Índia de Portugal, que acabou por ser registrada aqui pela Aprofip, e vamos falar disto aqui nos slides a seguir, que pretende ser um selo de qualidade certificado. Portanto, vamos abordar também aqui. Pretendemos ainda ganhar o mercado nacional através de ações de divulgação, e abrir as portas do mercado internacional. E aqui quero também salientar o papel da Confraria do Figo da Índia, que tem feito um trabalho estupendo na divulgação, portanto são os parceiros muito fortes e que me deixam sempre muito felizes porque trabalham
bastante para que as pessoas vão conhecendo esta cultura que não tem tradição de consumo em Portugal. É preciso sempre ressalvar isto. E, por fim, pretende a Aprofib também promover os produtos dos seus associados, criando uma monta de produtos, para que o produtor possa dizer à associação, que a associação possa divulgar os seus produtos, quer nas feiras, quer nas reuniões, quer nas várias parcerias que tem com outras empresas. Portanto, estes são, assim, de forma muito geral, isto depois teríamos aqui mais objetivos para conversar, mas estes são aqueles mais importantes a que nos propusemos aos associados realizar durante estes 3 anos de mandato. Agora vou só vos deixar aqui um amirés de onde é que estão os nossos produtores, onde é que eles estão ao longo do país. Daqui do lado esquerdo vocês têm a representação mais esquemática, depois do lado direito tem o mapa da confraria, que trabalha em articulação, nós temos trabalhado em articulação com eles para aumentar aqui a identificação destes produtores, mas como vocês podem ver, há uma concentração sempre no centro-sul produtores, e isto é expectável, dado que esta cultura desenvolve-se muito bem com altas temperaturas. Portanto, nas regiões mais a norte, ou em climas mais frios, é mais difícil. Portanto, e aí vocês conseguem ver rapidamente que isto está representado no mapa. Depois, em relação à área plantada, a Aprofib realizou recentemente um questionário via e-mail e via telefone aos associados, e os associados apresentaram algumas respostas. Nem todos responderam, é verdade, não conseguimos falar com toda a gente. Isto é um trabalho que é progressivo e vai sempre mudando, mas contabilizamos cerca de 286 hectares plantados. Agora, estes dados, quando confrontados com os hectares instalados e inscritos no IFAP, portanto, estamos muito abaixo. Portanto, há certamente muitos produtores que nós não conhecemos, não sabemos onde é que estão e gostávamos muito de conhecer. Portanto, a Aprofib está interessada em desenvolver aqui contactos com todos os produtores possíveis para perceber se estes produtores se podem juntar à massa produtiva do figo da Índia em Portugal. E é isso que nos interessava ter. Mas temos aqui uma diferença muito, muito grande entre a área plantada com a área que são os nossos associados, e isso não é muito interessante. Em relação à dimensão das explorações, só para terem também uma ideia como é que isto está distribuído. Portanto, cerca de 77% das explorações são consideradas micro-explorações. E o que é que são estas micro? São explorações até 5 hectares. Portanto, isto representa 77% dos produtores de figo da Índia. Depois temos os produtores médios, 16,1%, de 6 a 19 hectares, e temos os grandes produtores acima de 20 hectares. Portanto, se olharmos aqui para o gráfico, isto é nítido. Portanto, a nossa massa produtiva é essencialmente de microprodutores, ok? Não quer dizer que os grandes sejam grandes, não é? Porque 20 hectares são 20 hectares, não é o que é. Mas a verdade é que a grande maioria tem muito menos do que isto. Portanto, e a Aprofib aqui pode desempenhar um papel muito importante nesta conjugação de esforços para que estas parcerias, estes núcleos locais e tudo mais possam crescer. Em relação às variedades, as variedades que estão mais representadas por entre da área plantada são a laranja e a vermelha, sendo que a verde, como vocês podem ver aqui no canto superior, faz apenas 34 hectares do total. Em relação ao ano de plantação, a maioria dos pomares foram lançados em 2017, portanto, 12 pomares. E isto o que é que significa? Que muitos dos pomares ainda não atingiram a velocidade de cruzeiro. Portanto, a velocidade de cruzeiro nesta cultura estima-se que se atinja mais ou menos entre o 5º e o 7º ano. Isto depois vai depender de várias condições, como vocês devem calcular, mas quando olhamos aqui para o gráfico, vemos, então, se foram plantados em 2017, a grande maioria ainda estão a chegar ao 5º ano este ano. Portanto, ainda tem aqui algum crescimento até atingir o potencial máximo de produção. Em relação a certificações, desta massa produtiva na associação, 10 produtores têm certificação para o modo de produção biológico e apenas 5 têm certificação Global Gap. Portanto, estas certificações têm sido muito importantes para entrar no mercado para exportação,
Portanto, e isto porque a maior parte dos nossos clientes são clientes do norte da Europa, países como a Alemanha, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, e é um mercado exigente a nível destas certificações. Portanto, o consumidor quer perceber onde é que a fruta é produzida, como é que é produzida e com muita atenção aqui a alguns fatores como sejam estes de produção. Produção estimada para 2022. Portanto, estes são os dados dos associados, não é? E alguns não responderam, até alguns dos grandes produtores não responderam, mas deverão rondar entre as respostas obtidas, entre as 250 a 350 toneladas. No entanto, pelos dados do IFAP e atendendo ao ano de lançamento dos pomares, a verdade é que a produção deveria rondar as 2.500 a 3.000 toneladas no país. Agora, há aqui um grande desfazamento, vocês estão a ver uma ordem de grandeza de 10 vezes, mas a verdade é que nós não sabemos, até alguns já vamos sabendo onde é que estão os pomares, mas estes pomares não estão a contribuir para a massa produtiva, ou pelo menos nós não conhecemos as intenções destes produtores e não conhecemos quais são as perspectivas de produção de fruta. Aqui, ainda nas certificações, vou-vos apresentar aqui o selo de qualidade. E isto foi um programa, um conceito que foi desenvolvido nos últimos 3 anos, portanto, e veio do quê? Quando a Aprofib pensou, na direção anterior ainda, em criar uma marca que unisse os produtores, aquilo que verificamos foi que todos nós olhávamos para a fruta de uma maneira diferente. Portanto, aquilo que eu achava que era uma fruta de excelência, o outro produtor não achava, portanto, não havia aqui uma convergência de ideias. E então criou-se o tal grupo de trabalho, que acabei por ser o coordenador, e durante 1 ano, quase 2 anos, discutimos largamente o que era a fruta, os calibres, seguimos o Códex Alimentares, não é? Portanto, não inventamos calibres nem nada, mas andamos a seguir. Mas o que é que seria uma fruta de ótima qualidade? Portanto, e este selo pretende reconhecer isso, pretende reconhecer as várias categorias de fruta que estão descritas no Códex Alimentares Internacional, portanto, isso é de conhecimento público, mas define mais, define o BRICS que esta fruta deve ter, os calibres que deve ter para ser considerada esta fruta de excelência. E isto é muito importante para apresentar a fruta no mercado nacional e num tal mercado internacional que é competitivo e que competimos diretamente com a Itália. Portanto, é muito importante termos esta fruta que seja diferenciadora. Portanto, não seja mais uma figo da Índia, mas que seja um figo da Índia que seja reconhecido como do melhor figo da Índia possível. Portanto, e é isso que nós pretendemos. Outra coisa muito importante é que este selo de qualidade é feito por uma entidade externa. Portanto, é feito por uma entidade que vai certificar esta fruta e esta entidade é reconhecida quer a nível nacional, quer a nível europeu. E isso dá outra dimensão a esta certificação. Portanto, isto não é uma autocertificação da Aprofib, não. Estas entidades certificadoras receberam o caderno de certificações, as características e vão certificar esta fruta no produtor. Portanto, isto dá-nos aqui uma projeção totalmente diferente do que se fosse um selo da Aprofib, só que reconhecia a fruta dos seus produtores. Portanto, isto é muito importante. E dadas as pequenas dimensões das explorações, é muito importante que as características da fruta sejam uniformes. Portanto, e tendo aqui um caderno de especificações que garante um conjunto de características à fruta, é muito mais fácil depois, no futuro, que os produtores consigam juntar as suas frutas, porque seguiram o mesmo caderno de encargos e conseguir entrar numa estratégia de comercialização em conjunto. Portanto, e o grande objetivo, para além desta certificação, que nos vai ajudar certamente a entrar no mercado, é que estas frutas reúnam as mesmas características e se reúnem as mesmas características ou são muito semelhantes, conseguem entrar para o mesmo cliente, no mesmo negócio e isso acaba por ser muito importante para os pequenos produtores. Parcerias que a Aprofib tem desenvolvido. Isto é outro trabalho que temos dedicado muito tempo, é diminuir os custos de produção. Portanto, o produtor do figo da Índia quer ver na associação um aliado. E um aliado que lhe dá melhores condições para produzir. E aqui o que fizemos foi contactar as empresas, apresentar os objetivos da associação para os próximos 3 anos e negociar
fornecimento de serviços a um preço especial para os associados da Aprofip. E fizemos várias, a Agrimata, uma empresa italiana especializada em maquinaria agrícola e equipamentos de processamento. Temos parcerias com engenheiros especializados nesta cultura, com plataformas de gestão agrícola, com empresas que apoiam os produtores nas certificações, com universidades, a Universidade aqui, o IPC, na Escola Superior Agrária de Coimbra, a DPM, a Universidade de Évora. Temos outras parcerias que estão neste momento em desenvolvimento e que devem sair todas as semanas, quase que temos conseguido libertar uma parceria, e isto permite que o produtor poupe nos fatores de produção. Portanto, isso poupar 100 na certificação, mais 200 no equipamento, mais 300 na plataforma, quando chegar ao final da campanha, conseguir poupar naquela campanha, se calhar 1.000, 2.000 euros, e isso, sem dúvida, vai ser muito interessante para reduzir o custo de produção. A conversa era mais ou menos esta, portanto, não sei se foi explícito. Se houver alguma pergunta também, agora penso que temos o fórum aberto, não é? E estou a dispor para responder àquilo que souber e àquilo que conseguir, não é? E pronto, obrigado pela vossa atenção. Nós é que agradecemos a comunicação clara que fez. Tenho uma excelente capacidade de comunicação, dou-lhes parabéns. Acho que ficamos todos a perceber o seu projeto, o seu trajeto e também o trabalho da associação, que lhe dou os parabéns pelos resultados e pelo que estão a desenvolver, porque sei as dificuldades que é avançar e gerir uma associação de produtores e, sobretudo, neste caso, o handicap ainda é mais elevado, porque é uma cultura nova no país e, portanto, ainda todo o ecossistema à volta, portanto, é desfavorável. Portanto, os meus parabéns. E, passando aqui às nossas questões, temos por aqui muitas perguntas. A primeira diz: onde posso comprar plantas do figo da Índia? Ok, é uma boa pergunta. Normalmente, o que é que existem vários viveristas ao longo do país, e sempre que um novo produtor bate à porta da Aprofip, a primeira coisa que perguntamos, qual é a sua localização? E é com base na localização desse produtor que nós vamos sugerir o viverista que está mais próximo e que vai fornecer, ou pelo menos, não quer dizer que forneça, mas pelo menos que vai estar mais perto, e é assim que temos feito. Portanto, alguém que queira se lançar nesta cultura, envia um mail aqui à associação e nós depois, com 2 ou 3 conversas, rapidamente percebemos a região geográfica e vamos sugerir um dos vários de viveristas. É importante adquirir as palmas, as mudas para a plantação, a viveristas certificados. Portanto, para já, pela origem do produto, normalmente os viveristas têm sempre palmas selecionadas, de origem selecionada, mas a legislação obriga e não permite a venda de palmas que não seja a viverista. Portanto, isto é muito importante. Existem vários ao longo do país, portanto, temos todo o gosto em ceder essa informação. Quais os melhores solos para esta cultura? Em termos de solos, bom, a figueira da Índia é uma daquelas culturas que tem um potencial adaptativo muito grande. Portanto, terrenos arenosos, terrenos argilosos, rochosos, em encostas, a verdade é que ela é muito pouco exigente em termos de solo. Portanto, agora, é claro que ela vai sobreviver em qualquer sítio, pronto, e essa é a realidade. Mas, na perspectiva de produção, nós não queremos que a planta sobreviva, não é? Nós queremos que ela sobreviva e dê fruto em abundância e em qualidade. Portanto, apesar de o solo poder ser pobre, não ser pobre, vai ser sempre necessário fornecer os nutrientes que ao longo das campanhas vão ser transformados em fruta. Portanto, mas de uma forma geral, os únicos solos que não são nada favoráveis a esta cultura são solos com excesso de água. Portanto, solos alagados que retenham demasiada água, que não existe a drenagem, podem comprometer estes calos, não é? E acaba por provocar o apodrecimento do cal e não é viável para estas plantas. Portanto, elas
têm uma tolerância superior à falta de água do que excesso de água. Portanto, é a única limitação que podemos encontrar. A próxima questão, para mim não faz grande sentido, no entanto eu vou lê-la, não consigo entender o que estão a perguntar. Olhando às tabelas do modo de produção biológico, estas figueiras da Índia incluem-se em quê? Para mim não sei se consegue decifrar. Bom, olhando para o modo de produção biológico, e se calhar poderá ter a ver com a produção de fruta, portanto, não sei. Quando nós olhamos para as culturas, é a produção de fruta em modo de produção biológica. Eu penso que poderá ser por aí, porque isto depois pode ter a ver com algumas medidas de apoio, talvez, se calhar era por aí que estão a perguntar, mas é cultura para fruta fresca ou não? Mas se for para fruta fresca, está equivalente a qualquer outra cultura em modo de produção biológica para fruta fresca. Há diferença significativa de valorização da fruta entre o modo de produção convencional e o modo de produção biológico? Cada vez mais. Estes referenciais de agricultura, pronto, de modo de produção biológico, eu penso que é de conhecimento geral, quando surgiram, aliaram-se, ou seja, uma fruta em modo de produção biológica não significa que seja, nutricionalmente ela é igual a uma fruta que não seja em modo de produção biológica. Isso é claro, não é? E porquê? Porque os nutrientes são o que vão constituir aquela fruta. Portanto, uma laranja é sempre uma laranja, os nutrientes que acumula é sempre os mesmos. Agora, quando estes referenciais surgiram na base de ser um projeto mais sustentável para o ambiente, para tudo. E essa é a base da agricultura biológica. É claro que isto depois explodiu, não é? E explodiu para um fenómeno de globalização da agricultura biológica, e o que nós vemos hoje em dia é que temos um produtor que está a produzir num país e aquela fruta vai novamente migrar o mundo para chegar ao outro lado. Não era suposto. Portanto, quando os referenciais foram criados, não era para isto acontecer. Mas a verdade é que acontece. E alguns países, nomeadamente os países do norte da Europa, que têm elevado poder de compra e não conseguem produzir esta fruta, não é? A menos que realmente o clima aqueça, e esperamos que não, porque já estamos a sentir muito calor, mas é verão também, e estas temperaturas são típicas do verão. Nós, se calhar, o ano passado já não passamos, não foi um ano tão quente, não é? Mas há relatos, eu ainda esta semana dei-me ao trabalho de ver registros históricos e já tivemos aqui na nossa região, em Coimbra, temperaturas ainda superiores a estas. Portanto, agora, não é esperado que isto chegue ao norte da Europa. E se acontecer, se calhar qualquer dia vão produzir também figo da Índia. Mas não produzem. E essa é a nossa grande oportunidade e eles têm, as referenciais têm-se dado preferência à produção biológica. Portanto, nós conseguimos alguns clientes que a base às vezes nem é o preço. Eles só compram se forem em modo de produção biológica. Portanto, já nem compram a outro preço. Portanto, as coisas estão mais neste nível. Da mesma maneira, o Global Gap. Muitos dos nossos clientes não há preço diferente. O que há é ou tem certificação ou não tem certificação. Se não tem, nós não queremos. Portanto, tem sido a nossa experiência tem sido. Como vocês viram, não há ainda muito. Há já alguns produtores que estão em modo de produção biológica. O Global Gap ainda muito poucos, é um referencial mais exigente. Mas acho que caminhamos para aí, portanto, pelo menos a parte da segurança alimentar é muito importante, perceber quais são os teores de químicos ou do que for que estão a ser transportados nas frutas, e há novas certificações, há a certificação do resíduo zero, há várias, que certamente para um cliente exigente vamos ganhar terreno nos próximos tempos. Portanto, eu penso que isso há que se ter sempre em conta estas... E depois é acompanhar o movimento, não é? Se entrarmos numa contracorrente, pode não ser muito interessante, não é? Temos que olhar para o panorama, quem são os clientes, o que é que neste momento está a funcionar, e temos que também ter essa visão, não é? Porque não podemos, não. Se está toda a gente ir para o modo biológico, já não se compra fruta sem ser assim. Vamos começar com o convencional, pode não se conseguir escoar a fruta, não é? Portanto, isto vale o que vale, mas temos que sempre olhar para onde queremos caminhar. Fertilizantes usa no inverno e na primavera? Fertilização. Fertilização é um tema
não há regras. Pronto. O que é que isto vai variar com o tipo de solo. Há solos que retêm mais nutrientes, outros que retêm menos nutrientes. Provavelmente um solo que seja arenoso vai precisar de um incremento na fertilização, não é? Porque acaba por haver uma lixiviação destes nutrientes. O que é que nós aqui, agora que falamos como produtor, o que é que fazemos? Fazemos em fevereiro, por aí, fazemos uma fertilização com compostos comprimidos, não é? De libertação lenta, que vão sendo libertados, porque nessa altura ainda há muita chuva e nós o que queremos é que os nutrientes se vão libertando ao longo do tempo. Depois, mais à frente, fazemos uma já com outro composto não compactado, portanto, de libertação já está disponível, na verdade, para ser absorvida. Atenção, quem tem modo de produção biológica tem que adquirir fertilizantes que estejam certificados para o modo de produção biológica, é o nosso caso, e depois poderemos fazer uma segunda fertilização após colheita para ajudar a recuperação da planta que teve a produzir grandes quantidades de fruta. Depois entram aqui vários tipos de fertilizantes, formulações líquidas, sólidas, comprimidas, não é? As fertirregas têm ganho muito adeptos, porque permitem diariamente ir adicionando aquela quantidade de nutrientes que a planta precisa, não é? E acaba por ser um esquema de poupança. As outras formulações perde-se muito, grande parte do azoto evapora, outros nutrientes vão-se perdendo. Portanto, isto depois, existe aqui uma panóplia de opções. O que é que interessa? É perceber quais são os nutrientes que nós temos que fornecer a esta planta em particular. Perceber o que é que ela precisa, fazer análise ao solo. As análises ao solo devem ser no mínimo anuais, portanto, perceber o que é que o solo está a precisar depois daquela campanha e tentar ajudar a planta fornecendo esses nutrientes que, entretanto, foram consumidos para a produção de fruta, para o crescimento da planta em si. Obrigado. O fruto pode ser produzido na zona de Tomar? Sim, creio que sim. Tomar está mais a sul de Coimbra e nós produzimos em Coimbra, temos produtores mais a norte, portanto não vejo... Aliás, e temos produtores na zona de Tomar. Especial, a única recomendação, estas plantas precisam de sol, portanto não convém estar em zonas de sombra. Vales muito frios ou alagados, com pouca drenagem também não, mas tirando isso é perfeitamente fazível em Tomar ou noutra região. Claro que em regiões muito a norte pode haver alguma influência na produtividade, porque são regiões tradicionalmente mais frias, não é? Com ventos norte mais frescos, e isso pode influenciar aqui alguma produtividade das plantas. O que fazer para comunicar as propriedades nutricionais e dietéticas deste fruto? Pronto, nós temos que ter sempre aqui uma atenção. Eu vou contar uma história que se calhar ajuda a exemplificar. Houve aqui durante a pandemia uma senhora florista que via o seu negócio não correr bem porque não havia venda de flores, porque não se faziam os eventos, e acabou por comprar aqui alguma fruta, mas eu achei que comprava fruta demais. Comecei a perceber, bom, e perguntei-lhe, então, mas consegue consumir tanta fruta por semana, não é? Mas é que eu estou a revender, disse uma senhora. Eu disse, está a revender? Sim, pronto, sabe que o meu negócio está, pronto, estou a passar algumas dificuldades e acabei por, pronto, conhecer a fruta, tinha uma amiga que gostava muito e depois vendia o amigo, mais um amigo, e pá, e estou a fazer aqui o meu micro-negócio. Eu, ok, pronto. Eu disse isto porque estava a achar estranho, portanto, encomenda de fruta assim para uma casa, não é? Era demais. Entretanto, a senhora disse, mas já há algum problema com isso? Eu disse, pá, é assim, problema não há, mas, quer dizer, não está, eu é que não estava a contar que isso fosse assim, portanto, pá, pronto. Pá, mas podemos continuar? Disse, pá, pronto, podemos, acho que sim. Pronto, não era assim, toneladas de fruta, como devem calcular, mas era demasiada fruta para uma casa. Acontece que numa das vezes fui ter com a senhora e vi um papel no estabelecimento que dizia que o figo de Índia prevenia o cancro, prevenia uma série de coisas. E eu disse, então, onde é que arranjou esta informação?
eu li na internet que havia, pronto, mas isto é preciso ter muito cuidado com a informação que se quer transmitir. Portanto, uma coisa são as qualidades da fruta em termos nutricionais, tem, por exemplo, o figo da Índia tem, concentra vitamina C, quase ao nível de uma laranja, que não é dos frutos que tem mais, mas que toda a gente reconhece que tem, potássios, magnésios, fósforos. Pronto, uma coisa é isto. É rico em antioxidantes, nós temos até trabalhos de investigação. Agora, outra coisa é dizer que previne o cancro. Portanto, temos que ter sempre muito cuidado com isso, porque qualquer deslize a esse nível vai ser uma catástrofe. Portanto, não é por aí que nós devemos ir. É uma fruta deliciosa, sabe muito bem, tem muita água, é doce, tem alguns nutrientes interessantes. Algumas pessoas chamam de superfruto. Eu não gosto dessas designações, porque acho que todos os frutos podem ser superfrutos. E, portanto, agora, vender a fruta só por dizer que tem vitamina C, não sei se o caminho será esse. Portanto, há outras frutas que têm mais, portanto, não sei. Portanto, tenham sempre muita atenção, baseiem-se sempre em relatórios, revistas científicas e não em, às vezes, algumas notícias que aparecem facilmente por todo o lado e que depois podem induzir em erro e isso depois pode resultar numa catástrofe para o figo da Índia em si. Obrigado. Portanto, complementando a pergunta de há pouco, portanto, quer olhando as tabelas de apoio do modo de produção biológico, as fiqueiras da Índia incluem-se em quê? Pergunta se é fruto fresco. Se for para produto fresco, sim. Se for para transformação, não. Portanto, agora depende do que o produtor quiser. Se a intenção é produzir fruta fresca, nesse caso, na tabela está para fruta fresca na tabela respectiva. Se for para fruto transformado, vamos imaginar que há um produtor que produz fruta apenas para gelados, compotas, sumo. Aí não se inclui em fruto fresco. Mas isso é uma pergunta que o técnico vai fazer sempre, não é? Antes de fazer o pedido, ou o que for, ou o pedido de subsídios, ou o que for, o técnico pergunta sempre. Mas atenção, a totalidade do pomar é para fruta fresca? Nós dizemos sim ou não, pronto, e consoante isso vai ser. Agora, não conheço nenhum produtor, conhecia um, entretanto me parece que houve qualquer coisa que não... fatores relacionados com a saúde, que produzia exclusivamente para transformação. Nesse caso, mas também foi a única vez que isso aconteceu e eu não sei se os técnicos consideram isso como fruta fresca. Mas na sua generalidade, quer dizer, não conheço mais nenhum produtor que pratique isto desta forma, portanto é só aproveitamento e tem sempre fruta fresca. Ok. Qual a melhor região de Portugal para a cultura do figo da Índia e porquê? Pronto, é assim, as regiões, a melhor região. Vou-vos dar aqui, eu vou contar outra história, sempre está. Aqui a região de Coimbra. Nós temos uma região de microparcelas, salvo ali a região do Baixo Mondego, junto ao rio, que é explorado para o milho, arroz e por aí, e são terrenos que também já estão explorados e divididos bastante, não é? Toda a nossa região aqui é microparcela. Portanto, é muito difícil adquirir aqui um terreno com uma extensão considerável para realizar um negócio sustentável financeiramente. Portanto, nós conseguimos encontrar estes terrenos mais a sul, não é? O Alentejo, e todos conhecem, há planícies, há extensões de terreno consideráveis, há temperaturas elevadas, não há muita água. Pronto, mas esta fruta também não precisa de muita água, desde que se consiga canalizar para ali alguma umidade, já é suficiente. Portanto, eu diria que a região do Alentejo será por estes fatores todos, mas nunca é só pela temperatura. Portanto, são vários fatores que vão colaborar ou contribuir, não colaborar, contribuir para esta resposta, pelo menos para esta opinião. Agora, aqui em cima, nós o que... A ideia qual foi? É verdade que as parcelas são mais pequenas, mas são mais pequenas para figo da Índia e também são mais pequenas para as outras culturas. E em termos de rentabilidade não teríamos mais sucesso com outras culturas do que com o figo da Índia aqui. Nós temos plantas com 5 anos que estão a produzir já grandes quantidades de fruta, com 2,20 metros de altura, ou até mais. Portanto, não vejo que isso seja limitante em termos de produtividade. É preciso realmente perceber a estrutura do solo, perceber a exposição solar, essas coisas todas, para que depois não falte. Aqui em Coimbra, por exemplo, temos altas temperaturas, nós temos no verão, no inverno temos algum frio, não é? Mas no verão somos sempre
temos sempre temperaturas altas, mas isto é interior, portanto é quente. Quanto custa produzir 1 quilo de figos da Índia? Quanto custa? Isso é uma pergunta que não há uma resposta direta, porque vai ter a ver com o tamanho da exploração que se tem. Portanto, quanto maior for a exploração, menor será o custo de produção. E isto, o que é que importa aqui se calhar referir? É mais fácil dizer, então, qual é o tamanho mínimo da exploração que ele poderia ter para que isto fosse um projeto viável financeiramente e que conseguisse. E eu tenho uma ideia formada e tenho na prática, porque nós começamos com um projeto inferior àquilo que eu considero que seja o mínimo, para trabalhar sozinho. Quando estamos a falar nisto, trabalhar sozinho. Portanto, isoladamente, 5 hectares parece-me que é uma medida interessante. Isoladamente, menos que isso vai ser difícil de trabalhar com o figo da Índia ou com outra cultura de uma forma séria, a não ser que tenhamos estufas e coisas assim. Agora, o custo de produção vai variar com isso, não é? Quanto maior for a área plantada, menor será o custo de produção. Portanto, agora, o que eu vos posso dizer é que se eu comparar o custo de produção, sei lá, da vinha ou do kiwi, ou do que for, nós temos um custo de produção inferior para a mesma área, no mesmo sítio, porque nós já tivemos outras culturas e consigo rapidamente comparar uma com a outra e temos um menor custo de produção. Portanto, mas isso está diretamente relacionado com o tamanho da exploração. E isto é muito fácil de... outra história, não é? Temos aqui umas linhas, quanto maior for a linha, menor será o custo só da limpeza de infestantes, não é? São menos viragens, é menos consumo de combustível, é menos desgaste na máquina, tudo isso já vai reduzir o custo de produção. Portanto, há várias coisas que... Mas das culturas que nós trabalhamos aqui na Quinta, que é o olival, era a vinha, que agora não temos, outras frutas, esta é sem dúvida aquela que tem menos custo de produção. Que características devem ter os frutos de figo da Índia para serem classificados de alta qualidade? Eu não percebi muito bem, eu perdi um bocadinho. Que características devem ter os frutos de figo da Índia para serem classificados de alta qualidade? Ok, pronto, aqui nesta questão aqui do selo de qualidade, o que é que nós tivemos em atenção? Nós, à Profigo, nós seguimos o Códex Alimentares, portanto não inventamos categorias nem calibres, portanto o Códex Alimentares para o Figo da Índia Internacional define 3 categorias. Categoria extra, que é o fruto de melhor qualidade possível, depois categoria 1 e categoria 2. O que é que acontece? Estas categorias, à medida que vão avançando, portanto, para o 1 e para o 2, têm tolerâncias superiores. Um figo de excelência tem que ter ausência de deficiências, quer estéticas, quer não pode ter alterações de sabor, não pode ter nada. Portanto, isto será um figo de categoria extra. Se tiver um BRICS que se situa entre 14 e 17 e estiver acima do calibre B, é o figo que nós pretendemos considerar o figo de excelência. Portanto, é um bom figo. Categoria 1, já tem um bocadinho mais de tolerância, já aceita 10% de variação num fruto que pode ter uma cicatriz, pode ter alguma deficiência estética, desde que menor, e aí isto vai aumentando a tolerância. Mas, sensivelmente a isto, portanto, um fruto que não tenha contaminantes, não tenha alteração do sabor, esteticamente, seja conforme aquilo que é um figo da Índia, portanto, que não tenha uma deficiência morfológica, uma coisa estranha, portanto, que seja, toda a gente consiga identificar com um figo da Índia, que tenha estas características, é um figo de alta qualidade. Portanto, não é nada difícil de atingir, nem que não se consiga, não é? É um figo que nós todos queremos ir ao supermercado comprar. É o figo da Índia de alta qualidade. Portanto, não é nada do outro mundo. Às vezes também costumo dizer, brincar, quando nós vamos ao supermercado, se tivermos lado a lado, sei lá, uma banana que já está picada e outra não está, nós compramos a que não está. Portanto, isto não há outros truques aqui, não é? Portanto, e aqui o figo é exatamente a mesma coisa. Se tiver ausência de tudo, é passível de ser vendido como fruta de excelente qualidade. Portanto, é isso. Sim, mas aí há uma questão teórica de classificação e há uma questão prática. Eu dou-lhe um exemplo, não é? O kiwi também tem essas definições em categorias. E no caso do kiwi são calibres por peso.
Mas o que é certo é que eu nunca vi nenhuma organização comercializar kiwi de categoria extra. E por outro lado, para mim como produtor, o que me pagam mais é por categoria 1, e depois o que me pagam mais é por calibres com maior peso médio por fruto. Sim, mas aqui para o selo de qualidade entram categoria 1 e até categoria 2. Entra esta, categoria 1 e 2. Tem que ter, dentro daquelas tolerâncias que estão definidas pelo caderno de especificações. Portanto, não pode ser mais do que 10% da fruta que tenha... Pronto, certo, é por aí. Não, certo, aí não tem discussão. O que eu estava a tentar perceber é, do ponto de vista da produção, o que é que tem mais valor para o produtor? É fazer figo de maior peso médio? Olha, vou traduzir o que é a minha experiência pessoal. Nós fazemos monda da fruta, portanto não deixamos que uma palma tenha mais do que 8 frutos por palma. Isto faz com que as frutas acabem por ganhar algum calibre, não está a haver uma dispersão dos nutrientes. A mão de obra que eu tenho para apanhar uma fruta de 200 gramas é a mesma que tenho para apanhar uma fruta de 80 gramas, não é? Portanto, tem que ir lá com a mão e apanhar a fruta, portanto, a mão de obra é a mesma. O tempo de processamento na máquina é o mesmo. O embalamento também. Mas tenho um cliente que me paga muito mais. Porque tenho uma fruta de calibre superior. Portanto, se eu for comparar... Mas o tempo não é o mesmo, não é? Para a apanha, sim. É? Então, apanhar uma fruta grande ou pequena... Não, o número sim, mas quando apanha... Do ponto de vista do mesmo tempo, quando o calibre é maior, o rendimento é maior, ou seja, por hora apanha um maior número de quilos. Por peso, sim. Por unidade é igual, mas por peso, sim. Por isso é que eu digo que tenho sempre uma mais-valia em ter fruta de maior calibre. Agora, o que é que acontece para alguns produtores? Se calhar a fruta mais predominante não será a categoria D, será a categoria entre a B e a C, que é o que acontece na minha exploração. Portanto, e é aí que eu estou situado. Mas já é quando falamos de categoria B, categoria não, calibre B, desculpe, calibre B é entre as 105 e 140 gramas. E depois a C de 140 a 190. Já estamos a falar de um figo da Índia. 190 gramas claro. já é interessante. É claro que depois ainda temos mais duas categorias. Agora, pelo menos a experiência que eu tenho, isso não representa a fruta mais predominante no pomar. Portanto, podemos ter a D ainda, pronto, mas a E, se calhar vamos ter ali, no nosso caso, temos pouca fruta de categoria E, portanto, muito pouca. E os produtores que trabalham também. Agora, podemos deixar, se calhar, se fizermos aqui fertilizações e algumas intervenções e operações diferentes, podemos potenciar o aparecimento dessa fruta, mas não é de todo a minha fruta predominante. Agora, isso, e o nosso exemplo é claro, nós temos conseguido chegar aos mercados europeus, a nossa fruta tem sido bem aceite, como fruta de qualidade, portanto tem mercados muito exigentes, com clientes exigentes, e aceitam muito bem fruta de 140 gramas e até um bocadinho abaixo. Portanto, isso tem sido interessante. Agora, trabalhar com fruta de 80 gramas ou até inferior, repara, até mesmo para a questão da transformação, há aqui uma relação direta entre a polpa que o fruto tem e a cutícula, não é? Ter dois frutos de 60 gramas não tem a mesma polpa que tem um fruto de 120. Não é? Porque vamos ter mais cutícula e vamos ter mesmo polpa em comparação. Portanto, mesmo para quem quer ir para a transformação, também não pode considerar frutos de 30 gramas, portanto, porque senão aí também não vai haver polpa não é, que justifique. Portanto, também temos que ter aqui alguma noção destes valores. Mas do ponto de vista de preço ao produtor, produzir acima de 140 gramas, o produtor ganha mais dinheiro com isso ou não? Sim, e aqui nesta estratégia de marca que nós estamos aqui a implementar, temos diferenciação ao preço que apresentamos ao produtor consoante o calibre. Quanto maior for o calibre, superior o preço. Ok. Isso é como no kiwi.
Quanto maior for o peso médio por fruto, maior é o peso por quilo. Pronto, depois, claro que isto vai depender do cliente. Há clientes que vão dizendo, olha, mas isto não me interessa, nem me interessa a certificação e eu compro. Pronto, isto depois depende, cada caso é um caso, mas para entrar num mercado muito competitivo com frutas de outros países, temos que pensar muito bem para onde é que vamos. Não é? Nós somos um país pequeno, com pouca massa produtiva, poucos hectares plantados, não sei se conseguimos competir em quantidade com outros países nesse sentido. Portanto, nós conseguimos fazer tudo que os outros fazem. A questão é que nos convençamos que a nossa mentalidade não é pequena. Com isto, não estou a pôr do lado da realidade. Sim, sim. Mas na lógica do produtor, para mim, como produtor, interessa-me mais produzir uma fruta grande ou interessa-me mais produzir uma fruta média que me dá mais quilos por hectare? Qual é que é a sua experiência? Nós estamos aqui, nós apostamos na média alta. É essa fruta que nos interessa produzir. Isto porquê? Porque 30% do pomar não atinge estas condições, por aí. E vamos ter sempre, o exemplo que vos dei aqui no slide foi das 50 toneladas processadas na campanha de 2021, apenas 30 são comercializadas como fruta com calibre e qualidade. Portanto, temos aqui 20 toneladas que não são. Pronto. Isto resulta de vários fatores, podíamos estar aqui a explicar bastante coisa, mas a verdade é que existe, em média, cerca de 30% de fruta que não encaixa nestes calibres. E não encaixando, vai ser direcionada para a transformação. Agora, a transformação não pode ser encarada como o parente pobre, até pelo contrário, porque vai permitir que o agricultor e a exploração possa ter um rendimento até fora da época do pico de produção da fruta. Porque se consegue conservar esse fruto para transformação ou produto derivado, sei lá, a polpa, as sementes, ou o que for, e isso vai garantir que aquela exploração, depois daquele pico de atividade, que normalmente são ali 2 meses e meio, de grande trabalho, de grande zafma, depois consegue ter algum rendimento ao longo do ano com esta fruta que depois é direcionada. Portanto, isto não pode ser encarado como só a fruta fresca é que interessa e a outra fruta com alguma deficiência estética, com um corte, sei lá, uma picada, qualquer coisa que não esteja conforme, uma anomalia morfológica. Portanto, essa fruta pode ser muito interessante num panorama de transformação e até pode ter um valor acrescentado, não é? Quando fazemos extração, temos a polpa já purificada e tudo mais, isso pode representar um rendimento muito interessante fora da época. Mas quando está a falar desses outros produtos, imagine por hipótese que eu sou produtor e que vos entrega ou que vos vende a minha fruta. Portanto, eu, para mim, como produtor, vou fazer aquilo que me indicarem, não é? Vou dizer, não é? Na altura que me disserem, tenho de colher a fruta com estas características, tenho de cumprir estas regras de colheita, tenho de ter esta certificação, tenho que entregar a fruta ou levantamos aí. Depois, a partir daí, para mim, como produtor, eu não tenho que pensar em mais nada, não? Quando é um negócio verticalizado, ou seja, que eu sou produtor e comercializador, aí sim, aí tenho que pensar. Para mim, na lógica do produtor, tem interesse a transformação? Eu acho que sim, eu acho que tem, José, porque eu vou dar aqui um exemplo. Eu trabalho com 12 produtores. Eu tenho produtores, isto é uma relação de confiança que já remonta a 4 anos, e ao longo do tempo tem havido muitas nuances, não é? Melhorias, problemas. Diga? Tem havido muitas melhorias, problemas, sim, desafios. Pronto. É claro que eu apresentei isso como uma grande mais-valia, todo aqui a minha empresa, o crescimento e tudo mais, portanto tem sido nessa base, mas tem havido situações delicadas pelo caminho e muito difíceis. Mas as coisas têm melhorado ao longo dos anos, ou cada ano que passa, vejo que cada vez menos fruta estragada ou com estado de maturação avançado ou com algumas deficiências chega aqui. Coisas têm aparecido, mas trabalhar com várias pessoas por si só representa sempre mais fruta estragada do que trabalhar sozinho. Portanto, uma coisa é o meu pomar, eu tenho o controle de qualidade de tudo, ando muitas vezes no pomar e é o meu pomar.
Outra coisa é ir entregar a fruta a qualquer lado. Portanto, nem que seja pelo processo de transporte, nem que seja pelo tempo que se demora, vai haver sempre, isto vai ser sempre prejudicial para a fruta. Portanto, a fruta quer-se tocar o menos possível, não é? E o José sabe disso. Quanto mais passos existe, menor será a qualidade do produto final. E o meu caso é esse. No meu caso, eu tenho produtores que chegam a trazer 50% da fruta, não é passível de ser vendida como fruta fresca. E tenho outros, que só 5%. Depois, toda aquela fruta tem que ser aproveitada, seja uma para fruta fresca ou para transformação. Agora, eu preferia que me trouxessem só fruta de calibre médio, superior e nas melhores condições, porque poupo mão de obra no armazém, poupo na seleção e eu corro menos riscos de oferecer um produto ao cliente final que não está conforme. Porque isto é uma relação direta. Se nós tivermos 2 toneladas em que 50% da fruta não está conforme, existe uma maior probabilidade de acidentalmente ou por um controle de qualidade deficiente passar pelo menos 1 ou 2 ou 3 que não estão em condições. Se tiver ali uma percentagem de 95%, a probabilidade vai ser sempre menor de haver ali qualquer coisa pelo meio que se complique. Portanto, eu prefiro que me tragam sempre fruta de calibre, pelo menos a partir de 105 gramas, e o estado de maturação apetecível e tudo mais. Nós não falamos disso. O estado de maturação é muito importante para a colheita. O fruto, o que diz o Codex Alimentares, e que diz para qualquer fruta, e para esta também, é que a fruta, quando é entregue ao cliente final, deve conservar as características ideais para consumo. E isto começa no pomar, não é? Começa quando a fruta é colhida nas árvores, ou na planta. Nós entendemos que a fruta deve estar num estado de maturação entre os 75%, 80%, 85%, para conseguir acompanhar o processo de processamento, limpeza dos picos, armazenamento, expedição e que consiga chegar ao cliente final nas melhores condições. Qualquer fruta que seja apanhada muito antes disto, ainda não vai ter a conversão total dos açúcares, não é? Porque ainda não amadureceu o suficiente, não cresceu o suficiente, e qualquer fruta que seja apanhada depois disto vai reduzir o tempo de bancada. E isso significa que não vai chegar em perfeitas condições ao cliente final. Portanto, isto é muito importante. Começar sempre, a seleção da fruta começa no pomar. E isso é o ponto crítico, e eu esqueci-me de falar durante esta conversa toda, mas é aí que começa tudo. Claro, mas para percebermos, portanto, essa determinação do estado de maturação industrial, portanto, fisiologicamente a fruta ainda não está madura, mas está em condições de amadurecer mais à frente. Fazem uma determinação por grau Brix ou por cor? Eu não entendi o critério. Pronto, o critério no pomar é sempre por cor. Portanto, não é só a cor. Há a cor, há o achatamento do botão umbilical, há várias características que permitem identificar o estado de maturação. E tem até a ver com a temperatura. Às vezes, se tivermos aqui ondas de calor, aquela fruta rapidamente atinge o pico e às vezes aquela concavidade não está tão achatada. E outra questão para quem não sabe nada sobre a cultura. A fruta é colhida toda de uma vez ou é por várias passagens pelo pomar? Muitas passagens pelo pomar. Nós o que costumamos fazer é recolher a fruta sempre no período de maior frescura, portanto começamos as colheitas sempre à volta das 5 da manhã, não fazemos colheita durante toda a noite, algumas explorações fazem, aqui a nossa realidade não é essa, aqui fazemos sempre das 5 até no máximo 10 da manhã. Pronto. A partir daí a temperatura começa a subir e nós abandonamos o pomar. O que é que, agora isto depois depende da dimensão do pomar, depende do número de pessoas que temos disponíveis para fazer colheita, mas idealmente faz esta colheita nestas horas, para já está mais fresco e não vai haver depois um choque térmico tão grande quando a fruta chegou aqui às instalações. Mas depois tem a ver também com os picos. Nessa altura, o orvalho e aquela umidade nas plantas ajuda a que os picos estejam mais moles e não estejam não piquem tanto e não voem, nem por aí. Portanto, isso ajuda bastante. Depois, o que é que nós fazemos aqui na exploração? Nós damos a volta ao pomar de 2 em 2 dias. Portanto, dia sim, dia não, fazemos. E normalmente, vou dar o exemplo da campanha passada, nós cada volta que fazemos ao pomar trazemos cerca de 2 toneladas, 2 toneladas e meia. Pronto. No estado
tem o pomar. Agora, há outras explorações que vão ter outras realidades, porque vão conseguir 6 toneladas por noite. Portanto, isto depois depende da condição. Mas isto para explicar o quê? Na mesma planta, no mesmo caule, vamos ter uma fruta que amadureceu, sei lá, no princípio de julho, e vamos ter outra que se calhar só vai amadurecer um mês depois. Portanto, tem que se fazer sempre, não há sincronização do amadurecimento, apesar delas andarem mais ou menos, mas há sempre ali, na mesma planta, temos frutas que amadurecem com um mês, às vezes, de diferencial. Portanto, temos que fazer várias passagens no pomar para conseguir apanhar a fruta. Mas para nós percebermos essa questão da quantidade, portanto, normalmente isto é padronizado para nós técnicos ao hectare. Ou seja, se eu tiver 1 hectare de cultura, preciso de quantas pessoas e que quantidade é que colhe em média de cada vez? Ok. O que está mais ou menos padronizado é que um homem devidamente treinado, e o devidamente treinado tem a ver aqui com o tal estado de maturação, enquanto que noutras culturas nós apanhamos a fruta toda que está na árvore, e aí não há grandes dúvidas, não é? O técnico foi lá antes ver e disse, ok, este pomar está preparado para ser colhido. No nosso caso, há aqui uma componente extra de mão de obra, que é o pessoal que faz a colheita tem que estar devidamente treinado para o estado de maturação da fruta, porque senão não vamos ter sucesso aqui na campanha. E o que está mais ou menos padronizado para um homem treinado apanhar são cerca de 300 a 400 kg de fruta por dia no máximo. Portanto, é o que está padronizado na exploração. Agora, o José pode me dizer, então, mas isso é muito pouco ou é muito? Não sei. Mas é o que está. Eu posso dizer que às vezes já aconteceu, não é? Nós temos muita fruta, precisamos, e se calhar isto mais que duplica, não é? Porque temos que apanhar aquela fruta que já está toda no estado de maturação e temos que fazer um pressing muito grande. Mas não é fácil ter uma continuidade de semanas e de meses num ritmo doido de colheita de fruta. Portanto, isto desgasta e não é apanhar a fruta toda. Portanto, e não é só isso, só o fator de ter que escolher a fruta certa é outro fator de pressão muito grande para o apanhador, não é? Uma coisa é apanhar tudo, outra coisa é ter que selecionar, é uma responsabilidade diferente e o nível de atenção também muito diferente, concentração, de análise, de sentido crítico, tudo isso é diferente, portanto, e é mais desgastante do que apanhar tudo o que tiver na árvore, não é? Sim, mas a colheita mais difícil que eu conheço chama-se framboesa. Precisa no pico de 30 a 35 pessoas por hectare. Começa a hora de começar e tem que passar a plantação todos os dias, 7 dias por semana. E depois, se estiver mais quente, pode-lhe aumentar 30% a 50% a quantidade por dia. Se estiver mais frio, pode diminuir um bocadinho. E o que acontece, e depois ainda tenho uma agravante, é que para retirar o fruto da planta requer técnica porque é muito delicado, ou seja, se fizer muita força, marca. Não, e o mirtilo também acaba por estar em consonância também, não é? Sim, mas o mirtilo já é mais simples, é parecido, mas é mais simples. Não precisa passar todos os dias, pode passar dia sim, dia não, agora já há variedades que pode passar de 10 em 10 dias. 10 dias. E que pode colher 3 vezes, portanto já tem variações muito grandes. Claro que o outro extremo é o kiwi que chega lá e apanha tudo de uma vez, e portanto, mas há aqui muitas. Aqui, por exemplo, em termos de comparação, uma exploração de maiores dimensões de colegas nossos aí do Alentejo. Eles têm cerca de 25 hectares, têm uma equipa de 6 pessoas a fazer a apanha, portanto, todos os dias, e conseguem colher cerca de não sei, por dia penso que são 6 toneladas ou quê. Não, eles têm 12 pessoas, portanto eles têm 2 equipas de apanha e fazem cerca de 6 toneladas por dia. E depois processam imediatamente essas 6 toneladas. Mas tem um pomar maior, não é? E já vai justificando. Aqui no nosso caso, e para já ainda não estamos em velocidade de cruzeiro na maior parte das plantas. E ainda conseguimos fazer isto aqui intercalado do dia sim, dia não. Este ano esperamos o dobro da produção do ano passado, portanto vamos ter que, para já, ter mais apanhadores, não é? E pronto, mas esperemos que... Isto é um processo adaptativo, não é? Nós passamos... todos os anos temos aqui
um target diferente e vamos ter sempre que nos habituar até que isto estabilize, mas ainda não estabilizou, portanto estamos naquela fase que isto está sempre a aumentar e nós todos os anos temos problemas logísticos a resolver, temos várias coisas que vamos aprendendo, não é? Porque no início não era nada disto, não é? Há 3 anos atrás ou 4. O desafio é melhorando. Só para nós percebermos, estamos a chegar à parte final do AgroMeeting. Do ponto de vista de técnicas culturais, portanto, isso, estando em plena produção, que operações é que tem? Tem uma poda de inverno, depois tem a tal fertilização que falou, a monda, a colheita. Como é que estas coisas funcionam? Só para ficarmos com uma ideia geral. Pronto, sobre a fertilização já abordamos. Sobre as podas, nós fazemos podas anualmente. Há anos, tem sido, o ano passado fizemos, em 2021, foram podas mais extensas, este ano já menos, porque o ano passado tínhamos feito uma poda um pouco mais séria. E o que é que nós podamos? Podamos as palmas que estão a crescer para o interior da cova, palmas que estão a crescer para o chão, que poucas vezes vão produzir ou raramente produzem, portanto não têm pouca produtividade, palmas que estejam sobrepostas e que vão dificultar a exposição solar, algumas até começam a crescer, portanto, por estarem sobrepostas começam a ter uma alteração morfológica que acabamos por podar e basicamente é isto. Portanto, não há palmas secas para cortar, não, neste tipo de palma, deste tipo de planta não existe. Pronto, e isso é a poda que fazemos, poda de inverno, não é? Garantir que não há sobreposição e que não há matéria vegetal que não é necessária ali à planta. Depois, na altura da frutificação, vamos fazer a tal monda da fruta. Pronto, há pessoas que não fazem, há outras que fazem, mas nós fazemos, porque queremos potenciar aqui algum crescimento da fruta e deixamos no máximo 8, 9 frutos. Isto depois também depende da dimensão da planta, não é? Mas é por aqui, 8, 9 frutos. E tentamos fazer intercalados para que eles estejam afastados. Pronto, tentamos que aquilo seja o mais equilibrado na palma. Outra coisa que também podemos fazer é não deixar um caule que tenha 20 caules em crescer, não é? Sobrepostos, que também não vai funcionar muito bem. Portanto, também temos que pular essas palmas, deixar 5 palmas, 4 palmas, para que o caule que está adjacente consiga suportar aquelas novas palmas, que depois por si vão dar mais 5 outra vez e depois nunca mais acaba. Portanto, essas são as podas que vamos fazendo. Mas basicamente será isto. Depois a rega é importante nos tempos secos, não é? No tempo seco. A rega idealmente, não é? Pronto, nós não fazemos, há quem faça medição da umidade do solo, há várias maneiras que se pode fazer, não é? Com sondas, com vários tipos de equipamentos. Nós andamos aqui numa média, no tempo seco, de mais ou menos 5 litros de água por cova por dia. Mas às vezes é preciso um bocadinho mais. Portanto, isto depois tem que se adaptar sempre ao tipo de solo. Se calhar se for um solo arenoso é preciso muito mais, não é? Portanto, o nosso solo retém sempre alguma umidade. Portanto, outra coisa importante, nós estamos aqui no modo de produção biológica e que tem sido muito interessante, é o enraivamento das entrelinhas, portanto, das linhas. Portanto, isto tem garantido sempre um nível interessante de umidade no solo, portanto, nós temos o solo todo vivo. Antigamente havia aquela percepção que as infestantes, não é? Ou crescesse ali entre as plantas, estaria a retirar os nutrientes que estariam disponíveis para as plantas que nós queríamos produzir. Hoje em dia percebeu-se que há aqui uma relação muito importante entre as plantas que convivem no mesmo ecossistema. Portanto, muitas vezes esta relação é muito mais produtiva do que o terreno estar ali completamente seco, em que a água evapora imediatamente. O solo está morto, muitas vezes, não há os micro-organismos que vão processar os ciclos que são a base da vida na Terra, portanto, tudo aquilo estava morto e temos tido aqui melhoramentos muito interessantes a nível da estrutura do solo. Portanto, antigamente tínhamos um solo que abria gretas até no verão, hoje em dia isso deixou de acontecer, portanto mantemos sempre o solo todo coberto e isso tem sido parece-me muito importante para manter e para as figueiras. E as figueiras têm aqui outra grande vantagem, que elas
absorvem a água e os nutrientes a uma rapidez, se calhar, muito superior a outras plantas. Portanto, Sim, mas a questão de competição é reduzida. Mas do ponto de vista prático, portanto, controlam a erva operada na entrelinha com a passagem de destroçadores, não é? E também usam... E motorroçadora junto à base da planta, quando ainda é necessário. Basicamente é isso. É isso. Ok, e do ponto de vista de pragas e doenças, o que é que desafios é que tem? Pronto, pragas. Nós temos a costelilha. A costelilha é o nosso maior pesadelo, a costelilha selvagem, que não está identificada em Portugal ainda. Portanto, não temos relato nenhum pomar que esteja afastado com costelilha, para já. Na Madeira, há uma situação que requer alguma atenção. A Madeira, historicamente, a Ilha da Madeira tem figos da Índia. Em tempos extraía-se ainda o pigmento carmim da costelilha rosa, não é? E a verdade é que na vertente sul da ilha, e a vertente onde tem mais exposição solar e onde estão concentradas a maior mancha de opôntias, elas estão a ser dizimadas pela costelilha. Pronto. Contactos recentes, e quando digo recentes foi a semana passada, com aqui colegas da confraria e tudo mais, supostamente contactaram os serviços e está identificado e não é costelilha selvagem. O que não é muito normal, porque elas são menos agressivas e normalmente não destroem a planta completamente. Portanto, nós vamos à Madeira em breve participar lá num evento com o figo da Índia e vamos também tentar clarificar. E isso pode ser muito importante, nomeadamente evitar ao máximo trazer plantas contaminadas de lá para Portugal continental, que pode ser desastroso. Em Espanha, parte sul, muitos pomares estão a sofrer já com costelilha selvagem, noutras regiões do planeta também, portanto, no México, por aí tem havido vários... Eu estou inscrito numa rede que é a Cactus Net, que todas as semanas mandam alertas sobre novos surtos, e, portanto, isso preocupa-nos bastante, porque tem sido devastador para os pomares. Depois disto, assim, os animais selvagens não apresentam grande problema. O javali normalmente não representa grande problema. Às vezes podem roçar-se numa palma numa planta e partir, já aconteceu aqui no nosso pomar, mas normalmente não comem os frutos, nem comem a palma. Portanto, o resto dos animais aqui também não temos grandes animais selvagens, portanto, mas não sei. Agora, os cabritos comem as palmas, não é? Diziam aquilo tudo, mas é uma questão de não os deixar entrar. Temos, no final, quando a fruta está demasiado madura, a mosca mediterrânea pode ter alguma expressão, mas nessa fase também a fruta já não é passível de ser apanhada para consumo, portanto já passou a fase da apanha. E temos de vez em quando os corvos ou as gralhas, não é? Que quando a fruta está muito madura, eles gostam de ir lá bicar e alimentam-se. Mas não é, aqui não tem sido, não posso dizer que é uma praga, porque não é. Depois temos também, em algumas regiões, o caracol. O caracol gosta muito destas plantas, portanto, e faz aquela cicatriz característica, não é? Que nós vemos, aquela acaba de descolar a cutícula até, e isso temos que evitar. Normalmente o caracol em regiões arenosas, mais ao litoral, pode ser necessário intervir. Aqui também não é, aqui não temos caracol praticamente, portanto não representa, mas já havia alguns pomares na zona de Mira, que têm alguns problemas com o caracol e é preciso controlar. Mas basicamente tem sido isto, portanto não é uma planta que tenha grandes problemas. E devo lembrar que nós não fazemos qualquer tratamento fitossanitário, portanto isto é uma grande vantagem. Ferdinando Freitas, muito obrigado. Já passámos o nosso tempo, mas atendendo ao interesse do tema, eu deixei passar para lá das 22h30. E nesta fase da conferência do evento, eu peço ao conferencista que faça um resumo para a memória futura entre a apresentação e as questões e o que foi discutido, aquilo que nós devemos reter como mais importante. Ora bem, o mais importante será sempre referir Portugal é um país com condições
excelentes para a produção desta fruta, portanto nós temos realmente boas características. Penso que, atendendo ao cenário das alterações climáticas, o aquecimento em algumas regiões do país, esta cultura vai ter aqui grande vantagem a outras culturas tradicionais que, infelizmente, não vão conseguir aguentar-se com estas alterações. É importante sempre relembrar que um produtor isolado vai ter sempre muitas dificuldades em trabalhar, portanto é muito importante criar grupos, não quer dizer que sejam todos daqui da associação, à Profit, mas criem grupos, associações, parcerias, nem que seja para motivação de não estar sozinho, isso vai ser muito importante para o sucesso da cultura, nem que seja para discutir as operações culturais, quando é que ligamos a rega, portanto, tudo essa base será muito importante. A Profit está em expansão e queremos fazer um bom trabalho, não sabemos tudo, não conseguimos fazer tudo, trabalhamos com muito pouco, temos poucos recursos financeiros, mas estamos a dar o melhor que sabemos, portanto, a tentar fazer o melhor que sabemos e a tentar apoiar os produtores da melhor maneira, mas precisamos dos produtores, precisamos que eles venham, precisamos que exponham as ideias, que tragam novas parcerias, novas ambições, portanto, tudo isso vai ser importante aqui para a associação. Do ponto de vista da minha empresa, portanto, nós estamos convictos que foi a melhor escolha que podíamos ter feito. Portanto, temos um passado de centenas de anos na agricultura e hoje em dia, quando olhamos para a escolha, continuamos muito felizes com a escolha que fizemos há 5, 6 anos atrás. E não mudaria nada, portanto estamos convictos que escolhemos bem a cultura e para a nossa realidade foi muito interessante. Mas pronto, essencialmente é isto, portanto não façam operações empiricamente, procurem ajuda, há técnicos especializados, isso é muito importante, qualquer cultura precisa de apoio técnico sério, portanto só assim é que vamos ser profissionais neste campo. Portanto, de outra forma, em experimentações nós vamos passar anos, décadas a experimentar e não vamos conseguir, se calhar, identificar aquilo que precisamos. Basicamente seria isto, portanto... Okay. Muito obrigado. Foi um enorme gosto tê-lo cá, atingimos os nossos objetivos de ficar a saber mais, de construirmos massa crítica, neste caso à volta da cultura do figo da Índia e do seu associativismo. Muito obrigado por estar connosco. Agradeço também às participantes e aos participantes que também estiveram connosco, quer no Zoom, quer no Facebook. Peço desculpa que não conseguimos responder a mais de 50% das questões que nos colocaram, portanto, mostra o interesse que este tema tem para quem esteve connosco. Portanto, e nós cá continuaremos, iremos agora fazer um intervalo de férias de verão, e voltaremos na primeira quarta-feira de setembro, portanto, com um novo tema, um novo agromeeting. Até lá, tenham umas boas férias, quem as possa ter, e um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Com licença.